Qual é, pessoas? Tudo tranquilo por aí? Aqui tudo bem? Eu sou Pedro Pessoa, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E, mano, hoje é o último vídeo do resumão de Star Wars pra vocês. Eu vou contar dos dois últimos filmes, O Despertar da Força e Os Últimos Jedi. Vamos lá, galera. Já vou começar, não vou enrolar muito não. Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho. Não esqueça que aqui no canal todo dia tem vídeo novo ao meio-dia. E todas as quartas-feiras, às 3 horas da tarde, 8 horas da noite, tem live. Então, vambora, vamos começar. Solta a vinheta e vamos lá. Bom, galera, o primeiro filme dessa última parte é o episódio 7, chamado O Despertar da Força. Essa história começa 30 anos depois do episódio 6. E lá, num planeta deserto chamado Jakku, o Poe Dameron e seu droide BB-8 receberam um mapa para encontrar o Luke Skywalker. Só que a Primeira Ordem, que basicamente é o Novo Império, acabou encontrando eles. O Poe entrega o mapa pro BB-8 e logo depois disso ele acaba sendo capturado pelo Kylo Ren. E eu não sei, cara, se vocês falam BB-8 ou BB-8. Eu prefiro falar BB-8, eu vou falar BB-8, tá bom? Mas, enfim, é isso aí. E esse Kylo Ren, ele não é um Sith, mas ele é uma pessoa que tá do lado sombrio da força. Depois disso, o BB-8 encontra o Rey e eles acabam virando amigos. O Kylo, ele interroga o Poe e ele acaba descobrindo que o BB-8 está com um mapa que leva até o Luke porque ele tem o poder de Lementes. O Poe consegue escapar com a ajuda de um Stormtrooper desertor chamado FN-2187. Só que o Poe acaba apelidando ele de Finn, mas eventualmente o TIE Fighter que eles estavam fugindo, o TIE Fighter é uma nave, é derrubado. O Finn consegue sobreviver, mas o Poe desaparece. O Finn eventualmente acaba encontrando com a Rey e com o BB-8, mas eles são obrigados a sair de Jakku por causa da Primeira Ordem. E nessa saída, eles encontram a Millennium Falcon junto com Han Solo. E aí nisso, o Kylo Ren vai falar com o mestre dele, o Comandante Supremo Snoke, sobre a situação. E aí, o mestre fala pra ele que eles estão com o pai dele, o pai do Kylo, o Han Solo. E é nessa hora que a gente descobre que o nome verdadeiro do Kylo Ren é Ben Solo e ele é um filho do Han Solo com a Leia. O Han Solo leva a galera pra um planeta chamado Takodana. E lá eles conhecem uma alienígena chamada Maskanata. E essa alienígena dá pra Rey um sabre de luz que faz com que ela tenha uma visão. Só que esse sabre de luz não era um sabre de luz qualquer. Era o sabre de luz do Anakin, que depois virou o sabre de luz do Luke. A Rey se recusou a levar o sabre e ela foi mais tarde capturada pelo Kylo. Só que o sabre acabou ficando com o Finn e a Primeira Ordem destruiu o castelo da Mais. O Han, o Chewbacca e o Finn foram pra base da Resistência, que agora se chama Resistência e não Rebeldes, porque basicamente o Império não tá no poder e eles estão tentando impedir que o Império chegue ao poder, então não faria sentido ser rebelde, mas enfim, é a mesma coisa. E essa base fica num planeta chamado D'Qar, e lá eles se encontram com a Leia. Então eles descobriram que novamente uma Estrela da Morte estava sendo construída, só que dessa vez era uma gigantesca que tinha capacidade de destruir 5 planetas de uma vez só, e o nome dela era Base Starkiller. Enquanto isso, a Rey consegue usar a força para impedir que o Kylo leia a mente dela, e mais tarde ela acabou usando seus poderes mentais para conseguir fugir do cativeiro. E aí, nesse meio tempo, a galera tá indo lá pra base Starkiller para se encontrar com a Rey. E aí, enquanto o Han e o Chewie colocavam explosivos em todos os pontos fracos da base, eles se deparam com o Kylo. O problema é que o Kylo estava convencido pelo Snoke que a única forma dele conseguir o poder que ele queria seria matando o próprio pai. E aí, ele acaba matando o Han Solo. Com muita raiva, o Chewie acaba ferindo o Kylo, mas ele não tem coragem de matar o menino que ele ajudou a criar. E aí, com muita dor, o Kylo vai atrás do Finn e da Rey e ele acaba derrotando o Finn. Só que o Finn sobrevive e a Rey começa a lutar com o Kylo. Ela finalmente pega o sabre de luz do Anakin. E por incrível que pareça, ela conseguiu vencer o Kylo. E aí, junto com o Chewie, ela escapa e leva o Finn com eles. E aí, enquanto isso, o Poe reaparece e ele tá liderando o esquadrão de pilotos que vão atacar os pontos fracos da base Starkiller para destruir ela. O problema é que esses ataques fizeram com que o planeta ficasse instável. Só que, é claro, os heróis conseguiram escapar do planeta logo antes dele explodir, como sempre, né? E aí, eles voltam para a base da Resistência. E aí, eles combinam o mapa do BB-8 com o mapa do R2-D2 e conseguem descobrir onde é que o Luke tá. A Rey e o Chewie vão atrás dele e bem no finalzinho do filme, eles se encontram. E agora, galera, a gente vai pro último filme desse resumão, que é o episódio 8, Os Últimos Jedi. A história desse filme começa exatamente onde acabou o último. A Resistência fugiu lá de D'Qar quando uma frota da Primeira Ordem chegou. E aí, em um contra-ataque liderado pelo Poe Dameron, eles destroem uma nave da Primeira Ordem, mas por um custo muito alto. O problema é o seguinte, eles entraram na velocidade da luz e acharam que não poderiam mais ser encontrados. Só que a Primeira Ordem encontra eles. E quando eles chegam lá,
os ataques começam. E o filme basicamente se desenrola em torno disso. São eles fugindo da Primeira Ordem. E tem muitos detalhes de por que eles conseguem fugir, gasolina, velocidade, que eu não vou entrar aqui porque não é muito importante. O Paul, ele acaba perdendo o cargo de piloto por ter feito a Resistência perder uma enorme quantidade de naves e por ter desobedecido a Leia também. E ela vai dar um tapão na cara dele, é muito maneiro. E aí, nesse jogo de gato e rato, o Kylo Ren tem a oportunidade de atirar contra a nave que a Leia tá. Ele sabe que a Leia tá nessa nave porque ele sente a presença dela lá. E aí ele hesita e acaba não atirando, mas uma das outras naves que estava com ele atirou. A Leia é jogada pro espaço, mas ela não morre, só que ela fica inconsciente. E com isso, já que a Leia está indisponível, a vice-almirante Amilyn Holdo pega a liderança. E nesse meio tempo, o Paul tá ajudando o Finn, o BB-8 e uma mecânica chamada Rose e Tico a embarcarem numa missão secreta para desabilitar o sistema de rastreamento da Primeira Ordem. E assim eles conseguiriam escapar, né? Enquanto isso, a Rey, junto com o Chewbacca e o R2, chegam em Ahch-To, que é o planeta que tá o Luke. E a intenção dela foi chamar o Luke pra Resistência. Só que o Luke tava muito desiludido com o fracasso dele. A Rey ainda fala pra ele que o Kylo matou o Han, mas mesmo assim ele se recusa a ajudar. Pra ele, os Jedi tinham que ser extintos. E aí, de repente, de uma maneira até então desconhecida, o Kylo e a Rey começam a se comunicar numa distância muito grande pela força. E mais pra frente a gente descobre que a força é capaz até de enviar matéria pra distâncias longas. E aí eles falam um pro outro a visão deles pro futuro, e na visão da Rey, o Kylo volta pro lado luminoso da força, e na visão do Kylo, a Rey vira pro lado sombrio da força. E aí, além disso, o Kylo conta pra ela o que aconteceu entre ele e o Luke. E basicamente, o Luke tentou matar ele. Enquanto isso, o R2 convence o Luke de treinar a Rey. E no meio do treinamento, ele realmente confessa que tentou matar o Kylo. Mas ele disse que fez isso porque ele percebeu que o Snoke estava tomando conta dele e estava corrompendo ele por dentro. Mas isso acabou fazendo com que o Kylo destruísse a Ordem Jedi como uma forma de retaliação ao Luke. E no treinamento, a Rey é tentada pelo lado sombrio da força. Ela quase cai, mas ela consegue resistir. Só que ela estava convencida que o Kylo podia se redimir. E aí, ela parte em direção a ele. E nisso, o Luke tenta destruir um templo Jedi que existia lá em Ahch-To, mas ele hesita. Só que aí aparece o fantasma do Yoda, e o fantasma do Yoda destrói o templo. E ele fala pro Luke que a Rey tem tudo que ela precisa pra aprender. E ele fala que ele tem que aprender com os fracassos dele. E aí, nesse meio tempo, a Holdo, a vice-almirante, revela que ela tem um plano de evacuar sorrateiramente a nave em naves menores. O Paul não gosta nada disso e acha que ela tá sendo covarde e se arriscando muito. Então, ele lidera um motim e eles tomam o poder da nave. E aí, enquanto isso, o Finn, a Rose e o BB-8 viajaram pro cassino de Canto Bight. E lá, eles conseguiram a ajuda de um hacker chamado DJ, que disse que conseguiria desabilitar esse sistema da Primeira Ordem, e aí eles não iriam mais ser capazes de rastrear a Resistência quando eles entrassem na velocidade da luz. Depois disso, eles conseguem invadir a nave do Snoke, mas eles são capturados pela Capitã Phasma. O único que escapa é o BB-8. E nisso, a Rey chegou até a nave e o Kylo leva ela pro Snoke. Então o Snoke revela que ele que facilitou a conexão mental entre os dois através da força, porque isso fazia parte do plano dele para destruir o Luke. E aí, o Snoke dá uma ordem no Kylo e fala pra ele matar a Rey. Só que ao invés disso, o Kylo acaba matando o próprio Snoke. E aí ele, junto com a Rey, acabam derrotando os guardas também. E aí isso faz a Rey acreditar que o Kylo voltou pro lado luminoso da força. Só que isso não é verdade. E ele acaba convidando ela para dominar a galáxia juntos. E aí ela recusa, e eles entram numa briga através da força para tentar pegar o sabre do Anakin. E a força é tão grande que quebra o sabre do Anakin em dois. Depois disso, a Leia acaba acordando e ela nocauteia o Paul, o que faz com que a evacuação possa começar. E aí, a Holdo continua na nave principal como uma forma de enganar a Primeira Ordem, enquanto os outros fogem para uma base abandonada da Resistência em Crait. O problema é que aquele hacker, o DJ, ele trai todo mundo, e ele revela o plano para a Primeira Ordem. E aí, com isso, aos poucos, as naves que estão fugindo são abatidas. E aí, num sacrifício numa missão suicida, a vice-almirante Holdo vira a nave em direção à Primeira Ordem e acelera na velocidade da luz e atinge a frota. E essa é uma das cenas mais lindas de toda a história do cinema. Linda no sentido visual mesmo. Nossa, cara, é espetacular. E aí, nesse meio tempo, a Rey consegue escapar e o Kylo se autodeclara líder supremo. O BB-8 consegue libertar o Finn e a Rose, que escaparam depois de derrotar a Capitã Phasma. E aí, todo mundo se junta lá em Crait. Quando a Primeira Ordem chega, tá todo mundo abrigado atrás de uma fortaleza. O problema é que a Primeira Ordem tinha um canhão que seria capaz de penetrar essa fortaleza. E aí, nisso, o Paul, o Finn e a Rose começam a atacar a Primeira Ordem. E a Rey tenta afastar os caças
caças pra longe. Os caças, no caso, são os TIE Fighters. E aí, num ato desesperado, disposto a sacrificar a própria vida, o Finn diz que vai se jogar contra o canhão pra destruir ele. E quando ele tá quase chegando, a Rose vem e intercepta ele, impedindo que ele se mate. Mas isso faz com que a Primeira Ordem consiga penetrar na fortaleza da Resistência. E aí, de repente, aparece o Luke no meio do campo de batalha. O Kylo ficou meio fora de si, ficou meio cheio de raiva e mandou toda a tropa atirar no Luke. O problema? Não adiantou de nada. E aí o Kylo vai até o encontro do Luke e eles começam uma luta de sabre de luz. E finalmente o Kylo consegue atingir o Luke dando uma sabrada, no caso seria uma espadada, né, mas uma sabrada no meio da barriga, e aí ele percebe que na verdade não é o Luke, é só uma projeção da força. E aí no meio dessa briga, a Rey consegue usar a força para ajudar a Resistência a escapar. E lá, em Ahch-To, onde estava o Luke de verdade, ele acaba morrendo de exaustão, mas ele tem uma morte tranquila e em paz. E aí a sua morte foi sentida pela Rey e pela Leia através da força. E apesar de tudo isso, a Leia diz que a Resistência tem tudo o que precisa para derrotar a Primeira Ordem. E no final, uma das crianças que ajudou o Finn e a Rose a escapar pega uma vassoura com a força e fica parada, admirando o espaço. Bom, galera, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o final do resumão de Star Wars pra todo mundo que queria saber. Então não esquece de se inscrever, deixar seu like. Caraca, esse vídeo deu muito trabalho, mano. Eu tive que assistir todos os filmes de novo. Tive que ir anotando tudo, deu muito trabalho. Então vai, esses vídeos merecem o seu like. E não esquece que aqui no canal todo dia tem vídeo novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e às 8 horas da noite de toda quarta-feira tem live. Então conto com a sua presença, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Um beijo. Tchau!